Chegamos a um novo trimestre de estudo da Bíblia, de estudo da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre vamos estudar sobre o livro de Josué, lições de fé no livro de Josué. Você vai perceber que a palavra de Deus é atemporal. O mesmo chamado que Deus fez para Josué, as mesmas lições espirituais dadas a ele e ao povo de Israel são lições, são chamados que Deus faz para a igreja hoje. Então a Bíblia é atemporal. O que Deus registrou no texto bíblico é de suma importância para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento de Deus e para a nossa salvação em Jesus Cristo. E nesta primeira lição, vou dar a você aqui, com base no que o autor nos explicou na lição, algumas noções gerais do livro de Josué, para que você possa usufruir da melhor forma possível o estudo da lição desse trimestre. Eu quero dar uma dica para você que é professor ou professora de escola sabatina ou até mesmo de escola dominical. Quando você for estudar um livro bíblico na lição, esforce-se para fazer uma leitura geral e panorâmica do livro, para que você já tenha toda a ideia central na sua mente enquanto você for estudando os tópicos relacionados ao livro ao longo do trimestre. Pelo menos dá uma olhada geral, se você não puder fazer uma leitura toda agora, mas seria muito interessante você fazer isso. Vamos lá, primeiramente, a escrita de Josué obviamente o livro foi escrito pouco antes da morte dele, por volta de 1385 a.C. E o livro de Josué é uma continuidade à história do Êxodo. E ele parte de onde Deuteronômio terminou, tá? Aqui no livro de Josué você percebe também uma transição entre a liderança de Moisés e a liderança de Josué. E no livro também há várias doutrinas significativas que são abordadas e que devemos abordá-las ao longo do trimestre. Por exemplo, você vê temas importantes em Josué: a soberania universal de Deus, a salvação pela graça para todos os que demonstram fé, até mesmo para os não israelitas. Tá? Você vê também o juízo do Senhor sobre as nações, você vê que é a doutrina do juízo. Você vê também o dom divino do descanso para os que são fiéis à sua aliança. Você vê algo também aqui sobre a inspiração divina, a autoridade das escrituras e a tipologia de Josué, certos paralelos entre Josué, Jesus Cristo, a igreja, o fim dos tempos. Eu vou repartir isso com mais detalhes para você ao longo do trimestre. E eu extraí aqui algum desses dados, tá? Da introdução da Bíblia de Estudo Andrew. Se você tiver, uma outra dica que eu dou para você que é professor ou professora: procura ler toda a introdução ao livro de Josué para que você se familiarize com o conteúdo e assim você possa ter um conhecimento mais sólido para transmitir aos seus alunos. Tudo bem? O que acontece? Josué, aqui, quando o livro marca a transição da liderança de Moisés para Josué, o povo de Israel havia peregrinado no deserto por cerca de 40 anos. Toda aquela geração rebelde, que poderia não ter sido rebelde e ter entrado na terra de Canaã, Deus teve que impedi-los de entrar na terra prometida, de conquistá-la por completo por causa da rebeldia, da maldade deles. Se Deus permite aquela geração conquistar a terra prometida, eles iam tornar a terra pior do que já era, pela influência das nações pagãs. Então, ao longo de 40 anos, toda aquela geração rebelde morreu. E só sobraram, obviamente, Josué e Calebe, homens de fé que foram fiéis a Deus. Agora, havia uma nova geração que estava disposta a obedecer a Deus e estava pronta para entrar na terra prometida. E aí, Deus abre um novo capítulo na vida de Israel. E é sobre este novo capítulo que Deus cria para a vida de Israel, né, que nós vamos estudar agora, para vermos também que da mesma forma que Deus abre um novo capítulo na história de Israel, Deus abre um novo capítulo na história da sua vida.
Se você passou por situações desesperadoras e se você teve grandes perdas, Deus pode abrir um novo capítulo na sua vida. Deus pode reescrever a sua história. É isso também que Josué vai nos mostrar aqui nesta primeira lição. Aqui na parte de domingo, nós vemos que Josué seria um novo Moisés. Ele seria, diríamos, o sucessor de Moisés. Vamos ler aqui alguns textos que a lição nos propõe aqui na parte do domingo, especificamente na pergunta de número 1. Aqui, em Deuteronômio 18, Deus já havia feito uma promessa de que um outro profeta sucederia Moisés. Em Deuteronômio 18, 15 a 22, lemos esta promessa. Esse texto de Deuteronômio, queridos, também ele é especialmente aplicável a Cristo. Tá? Judeus cristãos e cristãos entendem que esta promessa do grande profeta se refere a Josué, mas principalmente ao Senhor Jesus Cristo. E por que é relevante, né, o livro de Josué começar recordando desta promessa de Deuteronômio 18, 15 a 22? Aqui em Josué 1, né, 1 a 9, nós vemos que o livro começa com essa recordação de promessa. Diz assim, ó, aqui dos versículos 1 a 9, na verdade, tem essa lembrança da promessa de que Deus suscitaria este profeta. E por que Deus fez isso? Porque além de relembrar a promessa para o povo, essas palavras criariam uma expectativa de cumprimento da promessa. Então Deus recorda da promessa de um grande profeta em Deuteronômio 18, 15 a 22. E aí em Josué 1, 1 a 9, quando ele chama Josué, ele relembra daquela promessa e aí estas palavras criam uma expectativa de cumprimento da promessa, para que o povo percebesse o seguinte: bom, realmente agora, em nossa geração, Deus vai cumprir a sua promessa de nos dar a terra de Canaã. Então Josué, ele seria incumbido de terminar o trabalho iniciado por Moisés. Vamos ler aqui os versículos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como o prometi a Moisés. Tá? E aqui nós já respondemos a segunda pergunta da lição, né? Quem era Josué? Josué, ele havia sido auxiliar de Moisés. Isso você pode também ver em Êxodo 33, 11. Ou seja, o chamado de Josué também foi divino. Deus já havia prometido em Deuteronômio 18 que viria um outro profeta, e este profeta, né, este novo líder, seria realmente Josué. E em Êxodo 33, 11 é dito o seguinte: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então os profetas tinham servidores, que também eram alunos. Poderiam potencialmente suceder o profeta. Lembra-se de Elias e depois Eliseu? Então Moisés tinha um servidor. E isso aqui já explica para nós uma pergunta muito frequente que eu recebo no Na Mira da Verdade. Como que o livro de Deuteronômio relata a morte de Moisés no final, se Moisés já havia morrido? Simplesmente porque o servidor dele, o auxiliar Josué, concluiu o livro. Obviamente que Moisés morto, mesmo tendo sido depois ressuscitado, né, ele obviamente não poderia concluir o livro. Então Josué é apresentado como o auxiliar de Moisés. Agora, uma coisa interessante, que apesar de Josué ser um personagem muito importante no livro, tanto que tem o nome dele e foi escrito, obviamente, por ele o livro, uma coisa interessante é que o personagem principal continua sendo o Senhor. Por quê? Porque é o Senhor quem faz o chamado
e porque é as palavras do Senhor que abrem o livro, e por terceiro motivo, porque o Senhor é o verdadeiro principal líder de Israel. Deus está mostrando aqui para Josué, nesse chamado, que para ele ser um grande líder e para o povo conquistar aquele objetivo que era a terra prometida, Deus deveria fazer parte desta liderança. Ele deveria, na verdade, ser o principal líder, não é? E aqui, indo agora aqui para a parte de segunda-feira, nós percebemos aqui na parte de segunda-feira que, além da promessa de Deus de estar com o povo, além do encorajamento que Deus dá para Josué, nós aprendemos aqui que o livro de Josué é dividido em 4 seções principais que transmitem uma mensagem principal para nós. É importante essa análise estrutural de livros bíblicos, tá? Aqui uma outra dica para você: quando você fizer um ano bíblico e for ler um livro bíblico, procura ter uma boa Bíblia de estudos ou um bom comentário para você ler a introdução geral sobre aquele livro, para você conhecer a estrutura do livro. Pois bem, Josué tem uma estrutura que facilita a compreensão do livro. Curioso que essa estrutura ela existe tanto na introdução do livro quanto ao longo do livro todo. Na introdução do livro, são 4 divisões que você percebe que vão ser as 4 partes, a estrutura do livro como um todo. No capítulo 1, versos 2 a 9, fala da travessia deles. Depois, capítulo 1, versos 10 e 11, fala da conquista. Depois, no capítulo 1, versos 12 a 15, fala da divisão da terra entre as tribos de Israel. E quarto, em Josué 1, 16 a 18, fala do serviço a Deus por meio da obediência à lei. Tá? E o que acontece? Essa mesma estrutura, essa divisão em 4 seções principais, é a estrutura de todo o livro. Por exemplo, 4 verbos são destacados aqui na lição e cada um dos verbos tem a ver com a estrutura do livro. Atravessar, tomar, dividir, servir. Atravessar, a estrutura que fala da travessia deles, indo para a terra prometida, Josué 1 até o capítulo 5, verso 12. Depois o verbo tomar, segunda seção da estrutura, Josué 5:13 a capítulo 12, verso 24. Depois o terceiro verbo, dividir, que mostra aqui a terceira seção do livro, capítulo 13, verso 1 a capítulo 21, verso 45. E o quarto verbo, servir, correspondente à quarta seção dessa estrutura do livro, servir a Deus, não é, por meio da obediência. Josué capítulo 22, verso 1, até o capítulo 24, verso 33. E o que a lição destacou para nós com base nessa estrutura? Que a estrutura do livro transmite a mensagem principal do livro. Grava isso aqui. A estrutura do livro transmite a mensagem principal do livro. Quando você entende a estrutura, você entende a mensagem. E se você entende a mensagem, você vai aplicá-la melhor à sua vida. E qual é a mensagem principal? As iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática e exigem a resposta fiel do seu povo. Que interessante, Deus quer trabalhar conosco para a nossa reeducação, tá? Então, Deus atua de forma planejada, organizada, de forma que o seu povo possa atuar juntamente com ele. Você vê também aqui como mensagem do livro que nós somos chamados a responder com obediência. E olha que interessante, o mesmo chamado para o povo de Israel responder ao amor de Deus com obediência aparece lá em Apocalipse 14, verso 12. O povo de Deus, nos últimos dias, é chamado a responder à graça através da sua obediência. Lá é dito o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebe? Fé e obras estão relacionadas, não como meio de salvação. As obras são resultado de um coração transformado e de uma salvação que foi dada por Deus. Então você percebe como o livro é atemporal mesmo? O mesmo chamado para o povo ser salvo pela fé
e expressar esta fé e aceitação desse chamado pela obediência, a mesma coisa ocorre no tempo do fim, em Apocalipse 14, 12. Então veja, o plano de salvação, o estilo de vida que Deus propõe para o seu povo é um só, ao longo de toda a história. Por falar em Apocalipse 14, 12, eu não sei se você já está dando a devida atenção ao estudo de Daniel e Apocalipse. Se você ainda não conseguiu fazer isso, eu posso te ajudar, graças a Deus. Por que eu digo isso? Eu preparei uma comunidade de estudo profético chamada Comunidade na Mira da Profecia. Eu estou estudando Daniel capítulo por capítulo e depois vou para Apocalipse capítulo por capítulo, verso por verso, para fortalecer os meus alunos no preparo para o tempo do fim. Se você quiser fazer parte desta comunidade, vá aqui na descrição do vídeo e conheça um dos planos que você pode escolher para manter este projeto. Eu estou disponibilizando aulas em vídeo, materiais em PDF para o estudo, coisas riquíssimas. Eu duvido que você tenha encontrado um guia de estudos desse que eu estou preparando, porque só uma das lições, 12 páginas de arquivo. Então eu não estou brincando de estudar profecias. Tá bom? Então, vá aqui na descrição do vídeo e se inscreva na comunidade. Seria muito importante você dar uma atenção especial ao seu conhecimento profético e ao seu preparo para o tempo do fim. Vou esperar você na nossa comunidade. Indo aqui para a parte de terça-feira, vamos ver aqui o que está em Josué, capítulo 1, verso 3. Por que em Josué, capítulo 1, verso 2, fala de um jeito das promessas de Deus, como se elas estivessem para se cumprir? E por que no capítulo 1, verso 3 fala que essas promessas já haviam se cumprido? Não pareceria uma contradição? Vou ler para você Josué 1, 2 e 3, e aí vou explicar brevemente para você esse aspecto que também é muito importante. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tá? Então aqui é dito que Deus daria a terra para eles. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então no verso 2 diz que Deus daria a terra, e no verso 3 é dito que Deus já deu a terra. Como explicar essa aparente contradição? A lição nos explica muito bem que quando Deus é o sujeito destas ações, a forma gramatical que aparece no texto hebraico é chamado de perfeito profético. O que isso significa? O que Deus promete em sua palavra é tão seguro e certo de que vai acontecer que podemos confiar nisso como se essa realidade já estivesse se cumprindo, já estivesse cumprida, tá? É por isso aparece aqui, né, esta forma gramatical chamada perfeito profético. Como Deus falou e é certo que vai se cumprir, então a promessa é apresentada como tendo se cumprido. Uma outra coisa importante que nós percebemos aqui no verso 3, e também aqui ao longo do capítulo 1, o verso 3 utiliza palavras no plural. Tá? Ele fala, por exemplo, que Deus daria a terra para todos. Então utiliza 3 palavras no plural. Puseram, vocês, onde vocês colocarem os pés eu darei para vocês essa terra. Quando há o termo hebraico aqui, para todos, toda e todo, né, expressa aqui a ideia de totalidade e de alinhamento. Ou seja, para que Deus continuasse cumprindo esta promessa, deveria haver um alinhamento entre Deus, Josué e o povo. Então, olha, lembramos aqui algo do conceito de profecia condicional. Existem profecias incondicionais e profecias condicionais. Profecia incondicional é aquela que vai se cumprir, queira eu ou não, e não há uma condição para que ela se cumpra, apenas a soberania de Deus. Já as profecias condicionais, há uma condição. O ser humano tem que corresponder ao que Deus pede para que ela se cumpra. Por exemplo, Deus havia prometido dar a terra de Canaã para os israelitas.
Mas havia uma condição, eles tinham que permanecer fiéis a Deus e ao concerto. Como a geração anterior não permaneceu, não se cumpriu. Aí Deus, por causa da sua fidelidade, sua soberania, agora ele cumpre com a geração seguinte. Tá? Então há profecias condicionais e incondicionais. As promessas de Deus, quando Deus faz uma promessa, né, a Bíblia diz que nós somos herdeiros das promessas de Deus. E eu gostei muito desse comentário da lição que explicou o significado de ser um herdeiro da promessa de Deus. Eu vou aqui ler para você primeiramente Hebreus 6, 17 e 18. E aí eu vou lhe explicar o que significa ser um herdeiro da promessa de Deus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aqui fala que Deus, ele é fiel. Ele sempre vai cumprir suas promessas. Deus é imutável nas suas promessas. Agora, o ser humano é infiel. E apesar da infidelidade humana, Deus cumpre as suas promessas. Então o povo de Israel, a geração anterior, foi infiel. Eles não puderam entrar na Terra Prometida, mas a geração posterior era fiel, estava mais preparada para obedecer a Deus. E aí ele cumprir esta promessa de uma forma plena, que ao mesmo tempo não passasse a mão na cabeça de filhos rebeldes. E uma coisa que a lição destacou, as promessas de Deus não são algo mágico ou místico, tá? Elas não têm em si mesmas o poder de garantir o cumprimento delas mesmas. Quem que garante o cumprimento destas promessas? É o próprio Deus. Então por que as promessas se cumprem? Porque Deus faz com que elas se cumpram. Não pense, por exemplo, que ao você ler uma promessa na Bíblia, por você ler essa promessa de uma forma mágica, ela vai se cumprir na sua vida. Não. Você tem que ler a promessa, permitir que Deus internalize na sua vida e pedir pela fé, reclamar pela fé que ela se cumpra na sua vida. Então não adianta você deixar, por exemplo, a sua Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, isso não vai adiantar nada para você. Não vai sair dali o texto, a promessa, entrar na sua mente se você não ler, não meditar, não orar a respeito e não praticar o que está ali. Tá? Tem muitos cristãos sinceros que eles têm a Bíblia como uma espécie de amuleto para feitiçaria. Isso não pode acontecer. Tá? E Josué 1,5 diz assim, ó: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Então, para que a promessa se cumprisse, para que Josué fizesse uma liderança correta, forte, promissora e próspera, Deus é o agente que cumpre a promessa. Ele é quem realiza por seu poder sobrenatural e pelo domínio que ele tem de toda a história. Tá? Então, Josué, para ser bem-sucedido, ele precisava da presença de Deus. Se ele não tivesse a presença de Deus, ele não seria sucedido. Da mesma forma, se Deus não estiver presente na sua vida, as promessas dele, que estão na sua palavra, não podem se cumprir. Se você não ler a palavra e não internalizá-la, não vai adiantar deixar aberta no Salmo 23 ou 91, não há nenhum poder mágico aqui. Não podemos tratar a Bíblia como um amuleto, como uma espécie de amuleto de feitiçaria. E a mesma promessa que Deus fez em Josué 1,5, de que não desampararia Josué, é a promessa que Jesus faz para o seu povo em Mateus 28:20. Ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é a presença de Deus na nossa vida que dá sentido à nossa vida. É a presença de Deus na nossa vida que possibilita a realização e o cumprimento das promessas. Tudo bem? Bom, vimos então a parte de segunda, a parte de terça, vamos para a parte de quarta. Olha o pedido que Deus faz para Josué e que pedido Deus faz para você e para mim. Deus convida Josué para ele ser forte e corajoso. Por que Deus faz esse convite? Porque Deus sabia que, humanamente falando, os desafios eram insuperáveis. E apenas a presença e a atuação divina tornariam esses obstáculos insuperáveis em algo que fosse realmente superável. Vamos ler Josué 1,
7 a 9 eu vou lhe explicar esse conceito. Tão somente ser forte e muito corajoso, ou seja, tinha que ter muita coragem para o que ele deveria fazer, não era pouca, tá? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha um conceito de ser bem-sucedido e próspero que vamos analisar aqui. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Noto mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que promessa espetacular! Deus fez essa promessa porque os desafios pareciam insuperáveis. E realmente eram. Por exemplo, as cidades de Canaã eram impenetráveis. A população de Canaã era preparada para a guerra. Os israelitas eram simples nômades, não tinham nem perto o maquinário, as armas de guerra que as outras nações tinham. Ok? E os registros históricos mostram que nem mesmo o Egito, a maior potência da época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. Além disso, as muralhas, né, de Jericó, como que eles iam transpor aquilo? Não teria como. Então Deus faz esse chamado e ao mesmo tempo a promessa e convida-o para ser corajoso porque ele precisava realmente de coragem e da presença de Deus. Agora, uma coisa interessante que você vê aqui, que muito mais do que estratégias de guerra, Josué precisava ser obediente. Olha que interessante. Ele precisou de estratégias de guerra. Ele teve que eliminar nações pagãs que já haviam atingido o máximo da iniquidade. Deus usou Josué como instrumento de juízo e de justiça. Porém, muito mais do que estratégias de guerra, o sucesso de Josué como líder e o sucesso de Israel como liderados dependia da fidelidade à Torá, à lei e aos requisitos da mesma. Tanto que no verso 7 ele fala, né, ó, sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E Deus fala para ele não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque disso dependeria o sucesso dele. Ele poderia ser bem sucedido se ele fosse fiel à lei. E mais, no verso 8 diz, não cesses de falar desse livro da lei, e antes medita nele dia e noite. Você quer aprender a ser fiel a Deus? Quer garantir a presença dele com você para você ser bem sucedido em tudo o que você fizer? Isso é proporcional ao tempo que você dedica em leitura e meditação da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Se nós temos tempo, amigos, para o celular, ficarmos passando o dedo ali, ó, quase que infinitamente em busca de dopamina, nós temos que, com a ajuda do Espírito Santo, acostumarmos nossa mente, ó, a folhear a Bíblia. Aquela dopamina barata do celular, ela não nos traz grandes benefícios. Pelo contrário, traz prejuízos. Agora, ao passar o dedo nas palavras do Senhor, ler, meditar, refletir, isso sim vai trazer vigor à sua espiritualidade. Então, o seu sucesso nesta vida e na vida futura depende e muito do tempo que você passa com a palavra de Deus. Então, Deus falou para Josué, ele fala para você também. Ó, não cesses de falar desse livro da lei, ou seja, ensine, pregue, ajude outras pessoas a conhecerem, mas também, ó, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Quando você medita, você adquire poder interno dado pelo Espírito para praticar. E aí é dito, ó, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então na Bíblia,
O sucesso está atrelado, o sucesso de Josué, de Israel e o nosso, muito mais do que a estratégias humanas ou estratégias de guerra. O sucesso está atrelado à permanência, ao contato com a Torá, com a palavra de Deus e ao cumprimento dos seus requisitos. Interessante que, mesmo que hoje você e eu não precisemos participar de combates militares, né, como o povo de Israel precisou, Deus propõe que você e eu também tenhamos uma armadura, que é aquela armadura espiritual de Efésios 6, 10 a 18. Esse é um trecho bíblico que você deveria refletir nele com mais frequência. Eu até sugiro, passe para sua classe essa atividade. Ali mostra toda a armadura espiritual de Deus que devemos usar na guerra contra o eu e contra as forças do mal especialmente. Quando você e eu aceitamos a Jesus, nós passamos a ter uma segunda natureza. Nós tínhamos antes apenas a natureza pecaminosa. Hoje temos a natureza ainda pecaminosa, mas temos a natureza do Espírito Santo. A natureza espiritual. E essas duas naturezas estarão em guerra. Em certos momentos você e eu queremos praticar pecados, coisas erradas. Em certos momentos não queremos. Às vezes queremos e não fazemos, às vezes queremos e acabamos fazendo, ou seja, é uma luta constante. Para você e eu sermos vitoriosos contra a nossa natureza pecaminosa, precisamos da armadura espiritual de Efésios 6, 10 a 18. E mais ainda, para sermos vitoriosos contra os nossos maiores inimigos, que é Satanás e as hostes espirituais do mal, nós precisamos também dessa armadura espiritual. E aqui Efésios 6,12 apresenta uma verdade muito séria, que deve moldar o nosso estudo teológico e compreensão das Escrituras. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa principal luta não é contra seres humanos, mesmo que seres humanos sejam agentes do diabo. E vamos ter, obviamente, opositores humanos, mas e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, eles vieram dessas regiões celestes e hoje se encontram aqui no planeta Terra. Não é? Então, precisamos dessa armadura de Deus. E aqui todas as partes dessa armadura se encontram em Efésios 6, 10. Eu vou colocar a 6, 10 a 18 para você ler. E aqui tem várias partes da armadura necessárias para a nossa vitória final. Tá bom? Obviamente, queridos, precisamos de um relacionamento muito profundo com Deus, para que possamos usufruir desta armadura espiritual e assim termos a vitória final. Tá bom? E as vitórias diárias que vamos tendo pela graça de Deus. Leia então Efésios 6, 10 a 18, tá? Reflita nisso e pede para sua classe também fazer o mesmo. Indo para a parte de quinta, aqui fala, vamos entrar um pouquinho no conceito de prosperidade, né? O que é ser próspero e bem-sucedido nas Escrituras, tá? Existem dois erros em relação a este assunto. O primeiro erro é achar que prosperidade na Bíblia é só ter bens materiais. Isso é um erro muito perigoso. Isso acaba levando-nos para a teologia da prosperidade, tá? Em que as pessoas barganham com Deus para ganharem dinheiro. Agora tem um outro extremo. É pensar que a prosperidade bíblica não envolve também ganhos financeiros. Por quê? Deus abençoa o seu povo de todas as formas, inclusive no aspecto financeiro. Se formos para o outro extremo, nós podemos cair num extremo da mediocridade e usarmos do cristianismo como desculpa para permanecermos numa condição de pobreza ou de miséria, como se isso fosse virtude para Deus. Nós devemos relembrar que mesmo Jesus, tendo tido uma vida simples, bem como os apóstolos, 2 Coríntios 8:9 fala que Cristo era rico e se fez pobre por amor de nós. Temos que lembrar que a pobreza, a miséria, não são virtudes, tá? Elas são resultados do pecado. Agora, ao mesmo tempo, o materialismo excessivo, o desejo por ganho toda hora,
também é um desastre para a vida. Então você tem que entender o conceito bíblico de prosperidade para você ter saúde. A lição na parte de quinta nos deu aqui 4 textos. Josué 1, 7 a 9, Gênesis 24, 40, Isaías 53, 10 e Salmo 1, 1 a 3. Esses textos mostraram conceitos, o conceito bíblico de prosperidade. Por exemplo, em Josué 1, 7 a 9, nós vemos que ser próspero envolve o quê? Ter uma vida de obediência e fidelidade à palavra de Deus. Meditar constantemente nas Escrituras. Permitir que elas sejam internalizadas. Uma pessoa que faz isso, ela é próspera. Em todas as áreas da sua vida. Vemos que ser próspero, a palavra hebraica para prosperidade envolve realizar de maneira satisfatória aquilo que foi planejado. Olha que interessante. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então aqui, ter êxito, ser bem-sucedido, envolve realizar satisfatoriamente o que foi planejado. Conquistar isso. No Salmo 1, 1 a 3, nós percebemos também essa verdade importante. Olha o que é dito aqui, ó. Bem-aventurado o homem que faz isso, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então você percebe o conceito bíblico de prosperidade é realizar satisfatoriamente o que foi planejado, e o conceito bíblico de prosperidade é o quê? É não também andar no conselho dos ímpios e ter como prazer a lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Algo que Deus pediu para Josué, no capítulo 1, 7 a 9 que nós lemos. Medita na lei de dia e de noite. Uma pessoa que faz isso, que tem uma relação com Deus, ela é como a árvore plantada junto a correntes de águas e vai dar fruto no devido tempo. Não sei se você já experimentou, mas as frutas de uma árvore que nasce próximo a correntes de águas são frutos muito mais doces. Porque a água é, obviamente, irrigada com mais frequência, é nutrida com mais frequência. Então, quem é nutrido com mais frequência pela palavra de Deus, ele vai ser bem-sucedido em tudo o que ele faz. Tá? Outra coisa importante, a palavra prosperidade em Josué 1,8, né, também significa ser prudente e agir sabiamente. Tá? Então, a noção de sucesso na Bíblia está intimamente ligada com a relação com Deus, temor a Deus, obediência à sua palavra e agir com sabedoria. Isso significa que não envolve ter recursos financeiros, significa então que a pobreza é uma virtude? Não significa isso, tá? Então aí nós temos que evitar o outro extremo. Veja o que diz esse texto de Provérbios 11, 25, por exemplo. Ó. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Outro texto, Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a prosperidade envolve também a questão material, mas ela é uma questão secundária. Ela é o resultado de uma prosperidade de ser bem-sucedido espiritualmente, pelo contato e obediência com a palavra de Deus, tá bom? E finalizando aqui a lição, na pergunta de número 8, a lição pediu para lermos Romanos 3:31 e fez uma pergunta: o que esse texto diz sobre a relação entre lei e fé? Já que Josué apresenta a lei de Deus, mas também a fé, o autor da lição nos mostra que essa mesma relação entre fé e lei se encontra no Novo Testamento. Romanos 3:31, Paulo faz uma pergunta e já responde.
anulamos a lei, ou seja, anulamos a lei de Moisés pela fé, ou seja, pelo fato de sermos justificados pela fé em Cristo, anulamos a lei de Moisés, ele diz o seguinte: de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Por quê? Porque a lei de Moisés dá testemunho da justificação pela fé. Então a lei de Moisés, ela testemunha da justificação pela fé. Ela fala do Cristo que viria nos justificar. Então Paulo nunca foi contra a lei de Moisés. Ele era contra uma visão legalista que colocava a lei de Moisés como meio de justificação. Mas em Romanos 3,31, para evitar um mal entendido, Paulo diz, olha, somos justificados pela fé, mas a lei de Moisés não é anulada pela fé. Muito pelo contrário, nós confirmamos a lei por meio da doutrina da justificação pela fé. E por quê? Porque a base de Paulo, amigos, gravem isso aqui, para falar da justificação pela fé é o Antigo Testamento. É ridículo colocar Paulo em antagonismo com o Antigo Testamento, se a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Era de lá onde ele tirava a sua teologia para poder falar da justificação pela fé. Tá? Então, na Bíblia, seja no livro de Josué, seja na lei de Moisés, seja no Novo Testamento, a morte expiatória de Jesus Cristo, a fé nesta morte expiatória, ela não está em antagonismo à lei de Deus. Por quê? Porque, por exemplo, em Tito capítulo 3, versos 7 e 8, olha o que Paulo escreveu aqui. Você pode ler também Efésios 2, 8 a 10. Tá? Mas eu vou ler aqui para você, Tito 3, 7 e 8, para você ver uma coisa. Olha aqui, ó. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, primeiramente, somos justificados pela graça, não é pela lei, não é pela obediência. Agora nós vamos ver, será que a obediência é contrária à justificação pela fé? Só na cabeça de quem entendeu de uma forma totalmente distorcida o assunto. Verso 8. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Não existe antagonismo entre lei e graça. A graça de Deus está no livro de Josué, nosso livro de estudo do trimestre. A graça de Deus está presente no Antigo Testamento. A graça de Deus está presente no Novo Testamento. Da mesma forma que a lei praticada é o resultado de uma graça atuante na vida do israelita, a obediência à lei de Deus hoje é o resultado da graça atuante, operante, né, do Espírito Santo em nós. Então não existe contradição, antagonismo entre lei e graça. O que nós não podemos fazer é colocar a lei num lugar que não pertence a ela. Tá? A lei, ela tem outras funções. Uma delas, de acordo com Romanos 7,7 e Romanos 3, verso 20, a lei mostra que somos pecadores. Para quê? Para que sintamos a necessidade do Salvador Jesus Cristo. A lei não pode te salvar. Mas sem lei, você não está demonstrando que é um candidato ao reino dos céus. Deus salva pecadores, mas não pode salvar pecadeiros que fazem do pecado um estilo de vida. Se você ler Gálatas 5, tem o fruto do Espírito e tem as obras da carne. As obras da carne são contrárias ao decálogo. O fruto do Espírito está de acordo com o decálogo, que é o resumo da lei moral de Deus. Finalizo dando para você o conselho que está aqui na parte de sexta-feira da lição. Aqui tem uma citação muito bonita de Ellen White, do livro Desejar Todas as Nações, página 307. O conselho é que as promessas e advertências da Bíblia sejam para você. Aplique-as para você. Por exemplo, quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, troca a palavra mundo por você mesmo, referindo-se a mim. Deus amou ao Leandro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o Leandro, ao nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Conselho muito bom. Internalize as promessas. Faça com que as promessas, conselhos e advertências façam parte da sua realidade. E assim você vai assimilar esses princípios de verdade, eles vão se tornar parte do teu próprio ser e, como diz aqui a citação de Ellen White, vão ser a força motriz da sua vida. Leia a palavra de Deus.
aplicando-a a você mesmo, a você mesma, porque Deus, através da Bíblia e através do livro de Josué, ele está falando com você. Então você já entendeu algo sobre a receita do sucesso no livro de Josué. E vamos explorar mais isso ao longo do trimestre, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça-se também de ir na descrição do vídeo e se inscrever na comunidade Na Mira da Profecia. Seria muito bom ter a sua participação para estudarmos as profecias juntos. Qualquer dica, qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloca também aqui nos comentários, vai ser uma satisfação lhe atender. Tá bom? Que Deus guie os seus passos, que a sua semana seja muito feliz e abençoada e que pela presença de Deus na sua vida, você seja bem-sucedido, bem-sucedida em tudo aquilo que você fizer.